E o Novo Hamburgo, acho que vale esse elogio, com todas as dificuldades técnicas individuais, fez um enfrentamento digno, né? Soube se defender, acabou perdendo apenas por 1-0, teve a chance do jogo no final, né? E aí o Everton acabou se consagrando. O Luiz Castro já tinha feito as 5 alterações, acabou ficando sem volantes por dentro, né? Porque o Dodi tinha que ser lateral, ficou... imagina, o Cristaldo tendo que defender como volante. Se na frente a gente já questiona que ele não consegue ajudar, imagina na frente da área, né? E aí quase tomou o gol assim. Mas o importante nesse momento de construção do Grêmio é que o modelo tático eu acho que está firmado. Tá definido isso, né, Diogo? Eu acho que isso aí está definido, não sei se te parece. O Grêmio joga no 4-1-4-1 com 2 médios que são meias, um mais ofensivo, um mais marcador, 2 extremas, um que fecha um pouco mais e um que procura profundidade. O time do Grêmio está claramente definido. Hoje jogou muito pouco, não esqueçam que é o Novo Hamburgo, mas ganhar jogando Edenilson. mal é bom também. O fato do Grêmio ter precisado de titulares para vencer o Novo Hamburgo, do Everton, do Carlos Vinícius, né, que é o emblema disso, né? O Grêmio entrou com 7 titulares, pode ser um indicativo de que o Grêmio não tem tanta força assim? Acho que não, sinceramente acho que não. Né? É difícil jogar contra um adversário completamente na retranca, linhas baixas, e a gente tem de lembrar também que é praticamente impossível de o jogo da quarta-feira contra o São Paulo não estar na cabeça dos jogadores, algum tipo de preservação ali natural, porque é uma temporada longa, enfim, é uma fase de pré-temporada. Então, o que fica claro e plasmado, e isso que eu acho mais importante para esse jogo, é que está resolvido a questão tática no Grêmio. Esses testes não existem mais. O Grêmio agora joga no 4-1-4-1, tem um volante posicionado, tem um volante alinhado com outro jogador que é um meia um pouquinho mais avançado, e o Carlos Vinícius lá na frente, 2 ponteiros. As trocas, elas acontecem durante o jogo e nunca saem desse modelo tático. Então o Grêmio, essa parte está resolvida, ele tem um desenho tático, né? E agora ele vai encaixar jogadores que estejam melhores ou que estejam piores conforme o momento, né? Ponto negativo, o Edenilson desde o começo, né? A gente parece que a temporada inteira falar muito sobre o Edenilson. O Edenilson, ele é um coadjuvante ótimo, entrando no segundo tempo, pegando o adversário mais cansado. Num jogo como hoje, ele entra como titular, fazendo uma função de meia ao lado do Willian, contra um time fechado, dificuldade na construção, ele não tem tanta qualidade assim, né? Então, individualmente, eu acho que tem isso para dar uma olhada, né? O Edenilson, ele tem dificuldade como protagonista, né? Se o Grêmio entender isso, acho que ele vai errar. Como coadjuvante, ele ajuda demais, é um cara importante. Sabe que quando tu começa a organizar taticamente uma equipe, tu começa a entender as valências e tu também começa a escancarar as deficiências, as dificuldades. E o que nós temos que avaliar a partir daí é que o Grêmio já tem um jeito de jogar muito claro, de posicionamento até. E aí, algumas situações estão começando a ficar escancaradas. Hoje, por exemplo, a partida do Noriega como esse número 1 aí é muito boa. Ah, mas o adversário não jogou. Sim, todo mundo está jogando contra o mesmo adversário e a do Noriega foi melhor do que a dos colegas. Então, essa é uma realidade. Agora, os lados do campo. O que podemos falar dos laterais, por exemplo. O lado esquerdo do Grêmio não tem um lateral confirmado. Não tem. O Wagner Leonardo, tecnicamente, hoje falhou de novo. Quando a bola foi no pé direito dele, ele errou ali uma hora de espantar a bola, acabou espantando para frente da área, acabou gerando problemas. O Gustavo foi melhor hoje. O lado direito, o Marcos Rocha foi muito mal no jogo. Muito mal, tecnicamente, inclusive, taticamente não foi mal. Matou contra-ataques, jogou relativamente bem, sempre atento ao jogo. Agora, quando o Grêmio começa a expor isso, é que tu começa a ver as carências, a necessidade do Grêmio melhorar algumas coisas. Hoje, o Grêmio termina o jogo, Lucianinho e Diori, com muito risco, tá? Porque o Grêmio acabou... No último lance, CCD, ali, a defesa do Everton, ela foi fundamental, né? Eu me refiro assim, tu tem que prever alguns problemas, tu pode prever alguns problemas. Porque ele não podia mexer mais, né, César? Ele já tinha trocado as 5 substituições, perdeu o único volante que tinha, e aí o Dodi tinha que ser lateral. Quando ele coloca o Jefinho numa situação de volante, o time estava disposto com o Jefinho e os 5 da frente são atacantes de qualidade ofensiva apenas. O Jefinho, o próprio Cristaldo e os 3 atacantes. Quando tu perdeu o último homem de marcação no meio,
Tu ficou com os 2 volantes sendo Cristaldo e Jefinho. E aí o risco é claro, né? Então eu acho que o treinador se arriscou muito, mas eu só discordo do Diogo. Eu não acho que ele tenha colocado os titulares, entendeu? Não, mas o Carlos Vinícius é titular. Não, ele colocou o Carlos Vinícius como titular. Isso. Mas ele não... Eu não sei, por exemplo, qual é o nível hoje físico do André Henrique. Eu acho... Talvez a gente se surpreenda com o que ele fale na coletiva, no sentido de... Para mim, ele continua fazendo leituras físicas do processo. Ele hoje, eu não estou dizendo que tá? Eu não tenho essa notícia ainda, essa informação. Me parece que ele muito mais está analisando fisicamente do que propriamente ele está jogando tecnicamente. Eu tô com medo de perder, então... Olha, o Marcos Rocha fisicamente não tá com condição de jogar, não. Mas aí que tá, não tinha outro. Bom, mas o Dodge poderia... Se a questão é física, o Dodge tem mais condições físicas para jogar ali contra o Novo Hamburgo. Rocha até um momento e depois ele tirou. Tanto é que quando ele tira o Marcos Rocha, quem é que vai para lá? Eu e tu, a gente ficou se olhando. Foi o Dodge. Agora, o Edenilson sai do jogo jogou 70 minutos. Outro jogador que poderia ter feito a função de lateral direito, o Marcos Rocha. Não, eu sei. O Marcos Rocha, a gente vê que ele fisicamente não tem condições. Bom, o Edenilson tem condições físicas, poderia fazer essa função, enfim. Ele vai claramente colocando os jogadores, tanto é que a surpresa é em cima do Carlos Vinícius jogar todo o jogo. Né? Mesmo que ele não tenha tido grande participação no jogo assim, mas jogou todo o jogo. Todo o restante, por exemplo, ele tirou o lateral esquerdo, ele mexeu nos extremas, ele mexeu no volante, ele mexeu, na verdade, nos 2 meias, né? Nos 2 meias ele mexeu. Então, me parece muito mais de ordem física do que propriamente... fiquei impressionado, assim, o Grêmio virou... O Grêmio hoje foi maduro, sabe? Sabe aquele time... nós vamos ganhar o jogo. Mas nós vamos ganhar. No final foi arriscado porque tu perdeu um jogador. É preciso sempre dizer, né? A gente estava vendo aqui, a distância do cartão amarelo pro cartão vermelho é 1 minuto. Então é aquele negócio que tu nem te organiza para fazer.